Boa noite, chegamos enfim no final de Kant. Immanuel Kant. A esse fim de Kant temos o reino dos fins. Falamos sobre, recapitulando, vamos recapitular assim. Falamos sobre o dever, o conceito de felicidade em Kant lá no início, a questão da subjetividade moderna, o imperativo categórico, o valor pessoal, a liberdade. E chegamos no reino dos fins. Esse reino dos fins, ele é político? Ele é político? Não sei. Sabe por quê? Porque todo ser humano é um animal racional e um ser politicon, segundo Aristóteles. Em Aristóteles encontramos que todo ser racional é um ser político. Qualquer coisa que se fale sobre a sociedade é uma coisa política. E eu posso comprovar. Nesse momento, estou falando sobre uma relação minha. Cada um está falando sobre uma relação sua no WhatsApp. Se você está falando sobre uma relação sua, então você vai casar. E essa pessoa não é do país. Vai mexer com toda uma estrutura da vida familiar. Então você vai casar. E seu marido não tem emprego. Vai vir para sua casa. Vai mexer com toda uma estrutura da vida familiar. Então você vai casar. E seu marido é rico. E você vai levar o seu irmão para estudar. Vai mexer com toda uma estrutura da vida familiar. O casamento mexe uma estrutura. Essa estrutura é a base, a célula máter da sociedade. Pai, mãe, filho, avó, avós, filhos, filhas e animais. Essa estrutura nos leva a estruturas Essas estruturas juntas compõem a comunidade. Quinta série, sexto ciclo. O que é uma comunidade? Rápido. Crianças jovens de 10 anos. Comunidade. Comunidade é um coletivo maior do que a família de sujeitos, de indivíduos. Então, famílias agregadas formam uma comunidade. Qual a forma dessa comunidade se transformar numa sociedade, agregando novos sujeitos, estruturas, namorados, noivos, famílias, animais, produções, meios de produção, meios de comunicação, formou um bairro. Já é um coletivo, um bairro. Agora, qual o próximo conceito?
a sociedade. O que seria uma sociedade? A sociedade seria família, célula máter, comunidade, coletivo, comunidade, e, desculpa, tive ausência, sociedade. Sociedade. Na sociedade, temos as classes, os estamentos, o coletivo, a convivência. O que é a convivência? Convivência são embates e relações éticas. Embates e relações éticas. Aonde começa o embate e a relação ética? No ventre. Você é mãe, você é pai, ambos têm responsabilidade sobre uma nova vida. Essa nova vida vai depender de você. Vai depender de você. Depender de você um tempo. Aí começa a responsabilidade ética. Em ser mãe, em ser pai. E antes a criança é educada. Depois que ela já namora, depois que ela já toma decisões, depois que ela já começa a beber, depois que ela já está numa religião assim mais amadurecido, aí você tem que dar a liberdade, o respeito, manter essa distância, dar o direcionamento e manter. Pois quem eu deva não usa os meios para todo fim, restringir minha máxima à condição de uma validade universal, como uma lei para todo sujeito. Nada mais me diz senão que o sujeito dos fins, isto é, o ser racional mesmo, não deve jamais ser tomado por um fundamento de todas as máximas como um mero meio, mas sim como uma suprema condição restritiva no uso de todos os meios, isto é, sempre ao mesmo tempo como um fim. Aí, quando eu fazia ciência política, lá no ano 2000, 98, 99, 2000, 96, 97, 98, 99, 2000. Quando eu fazia ciência política, tinha questão assim, ciência política, sociologia. Você é um meio para um fim? Você é um fim, um meio para o fim? Você é o fim para o meio? Você, a sua finalidade, qual o meio dela? A sua finalidade, qual o meio dela? Então, eu quero, vamos pegar um exemplo bem tranquilo assim, né, que não mexe tanto com a família assim. Eu quero um emprego. Eu vou mentir no currículo? Aí, olha o meio, olha o fim. O que Kant vem falando? Que por um fundamento de todas as máximas como um mero meio, não deve jamais ser tomado, página 277, Kant 2009, não deve jamais ser tomado por um fundamento de todas as máximas como um mero meio. Então, qualquer máxima que você tiver, qualquer ação que você tiver, qualquer atitude ética que você tiver, é um meio para algo. E não deve ser um mero meio. Deve ser um fim em si mesmo. O que é o fim em si mesmo? É o fim como a realidade do bem em
si. Bem em si. Tá? Então, quando você faz assim, eu te amo! E quando a pessoa não entende, vira a cara, sei lá, eu gritei, né? Peraí. Faz assim, eu te amo. Sei lá, cara, pelo menos eu falei eu te amo, entendeu? Sei lá, pode ser pra um parente, assim, pro irmão e tal, não sei se também pro marido, entendeu? Eu te amo só pro marido. Você vai assim pro seu filho, assim, criancinha, entendeu? Eu te amo! Aí aquela carinha assim. Ai, mas é tão gostoso o ato em si de falar eu te amo. É tão gostoso. Aí nem deixa aquela cara, meu filho tal, não sei o quê. Quer ver? Eu vou falar aqui. Santinho, te amo. Bentinha, Bentinho. Pipou. São meus filhos, assim, são meus filhos. E Lili, que é a passarinha. Então é tão gostoso. É um fim em si mesmo. Agora as pessoas ficam assim, eu vou falar que te amo quando você falar que me ama. Aí já colocou assim um meio, entendeu? Para um fim, assim. Já colocou assim um empecilho, um obstáculo, uma coisa assim, entendeu? Que não tem porquê. Porque quem ama é objeto direto. Eu amo. Objeto direto da ação. Consertem em português, é difícil. Objeto direto da ação. Porque o amar é o ato em si de amar. Não tem um impositivo. Não tem um impositivo. Não tem impositivo. Eu me amo se você... Eu te amo se você me amar. É uma coisa na linguagem, na gramática, que é um objeto direto da ação em si. É algo assim, entendeu? Tô esquecendo o nome, assim. É objeto direto da ação em si. O ato de amar é o próprio amor. O ato da paz é a própria paz. O ato de ser é o próprio ser. O ato da coragem está em fazer. Tem um momento que você precisa ter coragem de ser e fazer. Seja que idade você for. Seja que idade você existir. Nesse momento que você tem coragem de ser, você assume um posicionamento. Se ele for um mero meio para um fim, uma mentira, uma falcatrua, você já perdeu todo o fim. Mesmo que você fique milionário. Isso não é ético. O fim em si mesmo é o amar, o amor em si. No ato de amar. E esse Amor Divino Amor, meu livro, o amor incondicional. O bem em si é você fazer pelo próprio bem já, entendeu? É assim, seu fim tá ali, assim, entendeu? Seu fim tá ali, é ir conversando, é ir se libertando, é ir assim, entendeu? Vai conversando assim, distrai mais. Aí, outro conceito, que pode ser o bem em si, que eu tirei assim. Depois que eu estudei, mas eu tirei desse pensamento. Aleta, letes, aletós, verdade, verdade, verdadeiramente. Meu filho, vai falando assim, entendeu? Vai falando assim, você quer, vai falando. Tira assim essas coisinhas assim, que são os meios. Que deixa o pensamento meio labirinto, tal, não sei o quê. Chega numa hora você não entende mais nada que a pessoa quer. Não entende mais nada que a pessoa quer. Você lembra, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que você está querendo. Chega lá no fim, assim, entendeu? Do que você está querendo. Fala assim a verdade. Verdade em verdade, verdadeiramente. Médica. Aleta, eletés, aletós. Aleta, eletés, aletós. Aleta, eletés, aletós. Vai lá, fala, sem jogo. O que é? Qual o fim em si mesmo? Qual o bem disso aí? Não adianta você subjetivamente e mascarando as coisas assim, que tem que ser assim de um jeito lá. Não é assim não, é realidade. Realidade com R maiúsculo. Realidade.
realidade de que o que existe é o que está aqui, no presente. Sua mente pode mudar no aqui e agora. Liberta-te pela renovação do seu pensamento de São Paulo, pela renovação do seu espírito. E o bem em si é você agir no próprio bem. E daí outro conceito da minha filosofia, Fabrício Vilhena Barbosa, fantasmata fenômena. Manifesta-te em fenômenos luminosos. E aí, como é que você vai se manifestar isso? Todo mundo pode. Basta seguir aleta, aletés, aletós. Você vai chegar num fantasma, tá fenômeno. Manifestar-se em fenômenos luminosos. Vamos ver quem? Greta Garbo. Quem mais quem? Aí tem gente que tem ciúmes assim. É Marlon Brando. Keanu Reeves. Quem na música, assim? Na música, quem vocês mais gostam, assim? Enya, assim, Enya. Lembrei daquele New Age. Um fenômeno luminoso, assim, isso foi legal. Sempre ao mesmo tempo como um fim, um bem em si, um fim em si. Finalidade da ética, o bem. Finalidade da vida, agir no bem pelo próprio bem. Amar pelo ato de amar. É o mais difícil. Estamos em Kant 2009-2251. Quais que sejam os nossos fins, deve constituir enquanto lei a condição institutiva suprema de originar-se na razão pura. Com efeito, o fundamento de toda legislação prática está objetivamente na regra e na forma da universalidade, que a torna capaz de ser uma lei, eventualmente lei da natureza. Subjetivamente, porém, está o fim, o sujeito de todos os fins. Porém, é todo ser racional, enquanto fim em si mesmo, de vontade de todo ser racional, sendo universalmente legisladora, aonde todo ser racional fala lei. Quando fala a verdade, a ordem, a universalidade das ações, quando eu posso fazer como todos podem fazer. Assim, a finalidade da ética em Kant é o bem em si. O bem em si seria a vontade pura e santa de fazer o bem pelo comprazimento de se fazer um bem, sem nenhuma outra intenção, algum tipo de meio para outro fim. Isto é, a boa vontade. Chegamos na finalidade da ética kantiana, a boa vontade. A boa vontade é a boa considerada em si mesma, é o bem considerado em si mesmo, pelo seu próprio valor intrínseco, de querer fazer o bem pelo bem, sem nenhuma outra intenção ou interesse. Por isso ela brilha em si mesma como algo que tem seu pleno valor em si mesmo. Kant 2009, página 105. Ela brilha em si mesma, fantasma tá fenômena. Ela brilha em si mesmo como algo que tem seu pleno valor, o bem em si. Brilha, como eu botei fantasma tá fenômena. Fantasma. Vai no
filosofia antiga. Então eu juntei o Fantasmata de Platão e o Phaenomena de Aristóteles. Deu um Fantasmata Phaenomena, um conceito novo da ordem de Deus. É por isso que é na intenção e na boa vontade que está o valor moral. Somente na intenção se sabe se o valor real é do ser e da ação. É nela que está o desejo e a subjetividade do ser e, por isso, a vontade. Se qualquer vontade ou ação for para outro fim, que não seja o bem em si, o bem no próprio ato realizado, e acabado como um ato cheio de interesse e intenção de si, fazer o bem pelo próprio bem, e ser assim um fim em si mesmo. Estamos no reino dos fins. Um fim em si mesmo. Ele não é uma ação conforme o dever, a moral e a razão. Ele, o fim em si mesmo, não é uma ação conforme o dever, a moral e a razão. O fim em si mesmo, ser um fim em si mesmo com aleta, eletés, aletós, verdade em verdade, verdadeiramente, fazendo bem pelo próprio bem, construindo bem. Aí voltamos à questão do início. Como eu, na minha casa, posso fazer uma sociedade feliz? Fazendo as pazes em casa e tudo se abre a porta, que diz Jesus. As montanhas se movem. Quando dois em casa fazem a mesma paz, as montanhas se movem a nosso favor. Então, quando você ora aqui, pegando aquele pensamento lá de 2003, assim, 2002, quando você ora aqui, você move a força cósmica de Deus para te fazer acontecer. Quando um dia lá, uma piada assim, acho que é de Bezerra de Menezes, você se esforçou muito e chegou a Deus. Deus falou: o que você quer? Eu sou Deus. E a pessoa falou assim: olha, eu queria saber quanto é uma eternidade. 1000 anos. 1 segundo. E quanto é 1 milhão? 1 centavo para mim. Me dá 1 centavo? Espera 1 segundo. Então, você pode querer, na sua vida, ter 1 milhão de reais. Esse ser seu objetivo. Mas você vai precisar trabalhar 50 anos. E se esse for o seu fim, e você em 40, 50 anos tiver a soma de 1 milhão, você realizou seu fim. Realizou seu fim. Realizou seu fim. Entendeu? Você tem 1 milhão. Você tem 1 milhão. Agora, se o seu objetivo for um casamento eterno, isso pode levar 45 anos, como na minha vida. Ainda fiz cara de bonita. Ainda fiz cara de bonita. 45 anos. E você ter o casamento eterno. E você ter. Agora,
Se você quiser uma vida eterna, você pode ter a vida eterna na luz, assim. Como os católicos querem um paraíso. Agora, se você quiser, aí você se trabalhar a vida inteira, o meio é a vida inteira, assim, e não querer morrer, e até o fim da vida chegar, tal, não sei o quê. Se você quiser uma casa dos sonhos, então você pode fazer um empréstimo de uma vida e trabalhar só para pagar a casa. Tá vendo? Quantos meios? Todos sociais. Todos sociais. O sujeito, o indivíduo, o ser, é um ser politicon, é um ser social. O bem em si é você realizar seus sonhos, é você ter uma boa vontade, é você ter uma vontade pura, é você ter a crítica da razão pura, a crítica da vontade pura, e você ser a vontade pura de realização de sonhos. Você precisa botar suas prioridades. Eu quero casamento eterno, eu quero ter uma casa dos meus sonhos, eu quero ter um carro bom, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero ter um animalzinho de estimação e plantas. Então você vai aos poucos realizando. Alguns mais sortudos casam aos 25. Daí já começa uma vida assim junto. A mulher pode trabalhar, ajudar na renda caseira. As crianças podem gerar alguma renda no Bolsa Família, alguma coisa assim. Somente possui valor moral aqueles atos feitos em uma só intenção, o próprio agir pelo valor de ser no bem. O agir pelo valor de ser no bem. É lícito ter sonhos, é lícito e é prazeroso. Veja a minha vida, uma vida de esforço e realização de sonhos. Quem realiza seus sonhos sem esforço? Ninguém. Então, é lícito o trabalho. É uma lei de Deus. É uma lei de Deus. É lícito o esforço. O esforço é o que valoriza a sua jornada. É o que te embeleze. É o que te valoriza. Eu esforcei muito, mas eu realizei. Realizei o quê? Um dragão da China, uma bola do mundo, um ser, coisinhas assim que simbolizam o nosso espírito bibelôs que somos nós, aonde materializadas imagens, que são ícones do consciente e do inconsciente que simbolizam quem somos. Por isso, a estética do lar é a estética mais eficaz. Se você mora num lugar bom, você se sente bem. Se você não mora, você não se sente. Agora, as pessoas têm seu espaço. Têm seu espaço. Muito tempo, eu tive meu quarto. Por 9 anos, eu morei num loft, num escritório. E me sentia bem, cuidava lá, tal, não sei o quê. Cada um seu tempo, assim, que sua conquista também, entendeu? A intenção é o que vai dizer se um ser racional age em ética ou em interesse para outro fim, usando o ato bom em proveito próprio. Aí que tá a diferença entre o bem e o bom e agindo no ato bom em proveito próprio. O bem em si em proveito próprio mas o bem em si é um ato de verdade, que é em proveito próprio do próximo, é a vontade de Deus. Assim será um fim em si.
uma vontade livre e legisladora que fala a verdade, que fala em lei de verdade, do reino dos fins, onde todos os seres racionais legislam universalmente em consonância com a lei moral e as leis da natureza. É o ser racional saber em si mesmo o próprio ato de ser um fim que executa as ações com uma única intenção de fazer o bem, pelo comprazimento de se estar fazendo o bem pelo bem em si. Atenção, o comprazimento, finalidade da ética kantiana de se fazer o bem em si. Será possível, então, se Kant 2009-259, será possível, então, se abstrairmos da diferença pessoal de seres racionais, bem como todo o conteúdo de seus fins privados, pensar um todo de todos os fins, tanto dos seres racionais, como um fim em si, como também dos fins próprios de cada um possa para si mesmo, em conexão sistemática, isto é, um reino de fins, o qual é possível. Todos os seres racionais agirem conforme a lei da natureza do bem racional, se respeitando, se comprazendo em ser um fim em si mesmo e amando, pacificando. O respeito é a pacificação. E a finalidade da ética kantiana é o comprazimento de ser um fim em si mesmo. E se todos são éticos, a sociedade é ética também.